Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um vídeo de material didático, tá? Então essa aqui é a aula 5. Vamos conversar um pouquinho aí sobre como gerar uma configuração, o que a gente precisa pensar, né? Então vou mostrar o processo de a gente gerar uma configuração aí. A gente já fez isso em alguns momentos, mas eu quero fazer isso para mostrar para vocês como que a gente vai colocar isso na nossa planilha RoboInvest, que ajuda muito a gente nas configurações, para a gente ver como é que vai ficar cada cenário de parametrização. Então vamos lá. Beleza, pessoal, primeira coisa, quando nós vamos pensar numa configuração, então hoje eu vou utilizar o mini índice média 7, tá? Mini índice média 7, vamos dar uma olhada como se comportou o preço em alguns dias, vamos olhar via gráfico, vamos olhar também nas nossas ferramentas estatísticas, histograma, range stop, força DX. Então vamos analisar as ferramentas, analisar o mercado para gerar uma configuração de exemplo para vocês, só para vocês terem ideia como que é formulada uma configuração desde o seu início. Tá bom? E daí a gente vai utilizar a planilha RoboInvest, que eu acho muito importante, tá? É muito importante ter familiaridade com ela, tá com o seu computador com ela aberta diariamente. Para qualquer dúvida você vai lá, coloca na planilha, vê como está a configuração, vê como são os aumentos, como são os espaçamentos, o preço médio de cada entrada, o valor do stop, é muito importante. Então vamos falar sobre isso aí hoje, tá joia? Pessoal, então é o seguinte, primeira coisa quando a gente vai gerar uma configuração, nós temos que olhar o que? Já falamos em aulas anteriores, range stop. A gente tem que saber qual vai ser o nosso ponto de stop, né? Se tudo der errado, onde a gente vai ter um stop loss ali, é a primeira coisa que a gente vai olhar na nossa configuração que a gente está querendo fazer. Então, beleza. Então, a gente está aqui no nosso site, roboinvest.com.br. Você vai vir aqui, ó, range stop, e vai ter os range stops de todos os últimos dias, meses e anos, tá? Então tem muita informação aqui já salva. Então a gente pode ver aqui da última semana, ó, semana do dia 14 do 1 ao dia 18, já estão todos os range stops aqui colocados, ó, média 7. Então a gente vai analisar só a média 7 hoje para ser mais simples um pouco o estudo, tá bom? Então beleza, então ó, última semana, média 7, range stop do índice 700, 985, 375, 400, 390. Bom, a gente pode perceber então que a gente teve uma segunda-feira mediana para alto, tá? 700 para média 7, mediana para alto. 985 alto, um range stop alto aí para o índice na média 7. Dia 16, tranquilo, baixo. Dia 17, baixo. Dia 18, baixo, tá? Vamos olhar a outra semana, do 7 do 1 a 11 do 1. Média 7, 540, 550, 325, 520, 280. Então a gente teve aí dia 7 mediano, assim como dia 8, assim como dia 10, dia 9 fraco, dia 11 fraco. Então vamos lá, mais uma semana aqui, a primeira semana do ano. A gente vai fazer uma configuração, pessoal, vou falar um pouquinho disso aí, seguinte. Configuração para dias normais, tá? Então eu já falei isso em outros vídeos, mas vou recapitular. Durante o mês, são em torno de 22 a 23 pregões, nós vamos ter 20 pregões normais, o que é normal? Esperado uma volatilidade normal. E teremos uns 3 dias de alta volatilidade, que é esperado alta volatilidade. Não que vá acontecer, mas a probabilidade de acontecer é muito grande. São dias de divulgação do payroll nos Estados Unidos, divulgação dos juros nos Estados Unidos pelo Fed e rolagem de contrato. Tem dias específicos para o dólar e dias específicos para o índice Bovespa, tá? Então nesses dias a gente sabe que a probabilidade de termos uma altíssima volatilidade é enorme, por conta da experiência estatística e histórico do mercado, tá? Então nesses dias de altíssima volatilidade, de grande possibilidade disso, nós vamos trabalhar com configurações muito mais conservadoras, tá? Que suportem uma movimentação mais direcional, mais forte, né? Então a gente vai montar aqui uma configuração para um dia normal. Então nós vamos analisar dias normais, tá? Então nós não vamos analisar dias que aconteceram rolagens, payroll ou decisão do Fed. Como é recente, eu sei que dia 2 foi um dia de altíssima volatilidade, não por conta disso, mas é uma volta de feriado e o pregão posse do nosso presidente. Então a gente sabia que ia ser um dia também de altíssima volatilidade, não operamos em um mercado com configurações normais, tá? Então a gente não vai considerar esse range stop para a configuração da nossa parametrização.
Dia 4 foi dia de payroll, também 800 pontos, foi uma movimentação forte. Tá? Dia 3, um dia normal, foi um dia aí de médio para forte a movimentação. E aqui a gente analisou as últimas 3 semanas, todo o ano de 2019. Né? Podemos então aqui olhar um pouquinho de dezembro. Então aqui, ó, dezembro, média 7, 430, 435, 305, tranquilos, né? Médios para baixo. Vamos lá mais essa semana aqui, do dia 17 do 12 a 21 do 12. Média 7, 460, 310, 405, 565, 720. Então tivemos aí dias de médio, baixo, baixo, médio, médio para alto. Tá? Então a gente, olhando esses dados que ainda é pouco, tá? Eu olho mais um pouco de semanas para gerar uma configuração um pouco mais consistente, mas para a nossa análise de exemplo aqui tá bom. Quase 2 meses de range stop. Tá? 1 mês e meio aí. Beleza, então a gente pode observar o que, pessoal? Quais foram as máximas em dias normais? 985 foi uma máxima, tá? E uma máxima meio isolada. Foi um dia que deu um movimento muito forte, tá? Para um dia normal. O normal que a gente está vendo ali é picos de 700, tá? No máximo isso. O normal está ficando em 500, 500 e 700 foi uma máxima e 900 uma fora da curva, tá? Então a gente pôde observar isso aí. Beleza? Então, ok. Então, a gente precisa observar o que, pessoal? A gente quer fazer uma configuração. Tá. Vamos olhar mais um pouquinho aqui o nosso histograma. Então, vamos olhar alguns dias de histograma, uns 2, 3 dias só, tá? Só para a gente ter uma noção do que a gente vai olhar para a nossa entrada na operação. Então, beleza. Então, está aqui, ó, índice média 7. A gente viu aqui dia 18, a gente viu o que aconteceu aqui. Então, nota de corte, 110. Isso aqui é a variação DX, onde eu vou entrar na operação quando o preço variar X pontos da média. Tá? Então, eu quero ser conservador. Se eu quero ser conservador, eu vou entrar com DX aqui, ó, na faixa de 120, 110. Tá? Eu quero ser mais agressivo, muitas operações, eu posso entrar aqui com DX de 80, 90. Tá? Então aí vai determinar o número de operações que eu vou fazer nessas faixas aqui. Vamos olhar mais alguns dias aí de range stop, tá? De histograma, desculpe, ó, dia 17, vamos lá. Então vamos lá, dia 17 em índice média 7, ó, a nota de corte baixou um pouco, a força foi um pouco menor, 90 tá a nota de corte, mas a seletivo, o que seria? Na faixa ali de 100 a 110, 100 a 110. Mais agressivo na faixa de 80 a 90, tá? Ok, vamos dar uma olhadinha em mais um dia de histograma. Então vamos para o dia 16. Dia 16, índice média 7. Vamos lá. Beleza. Então a gente está aqui, nota de corte no 100, mais conservador na faixa de 110 a 100, mais agressivo 70, 80, 90. Né? Então a gente viu que a movimentação está muito linear nos últimos dias. Então configurações mais conservadoras vai ser a partir de 100, 100, 110, 120. Dependendo do teu nível de conservadorismo. E quanto mais conservador, menos operações você vai fazer, mais assertiva vai ser a tua operação. Você vai entrar realmente com a distorção bem significativa. Tá? Mais agressivo, o que a gente percebeu? Na faixa de 70, 80, 90. Dependendo do teu nível de agressividade. Quanto mais agressivo você entrar, mais operações você tende a fazer, porém você vai estar um pouquinho mal posicionado, levando em consideração a entrada conservadora. Né? Ou seja, você vai ter que lidar com um range stop um pouco maior, vai ter que lidar com mais aumentos de posição, porém pode valer a pena porque você está entrando mais agressivo, vai realizar mais operações, mesmo tendo que lidar com um percurso na operação um pouquinho maior. Tá? Ok. Então analisamos o histograma, analisamos o range stop, o force DX, eu vou mostrar rapidamente só para vocês verem. Então a última semana de force DX, 43, 51, 49, 44, 50 no índice. Então isso aqui mostra que o índice está muito linear, vindo com a força mediana para baixo, tá? Mediana para baixo na faixa dos 50, né? Então a última semana, a penúltima semana estava vindo 70, 60, 50, 50, 40, vindo muito parecido, teve um dia de 70, um dia de 60, os outros todos os dias perto de 50, então a gente tem uma segurança em analisar que o mercado das últimas 2 semanas está de médio para baixo de força do mercado, tá ok?
Bom, ok, analisamos esses dados muito rapidamente, claro, num universo de amostragem menor um pouco do que a gente gostaria, mas só para a gente ter uma noção de como que a gente vai analisar esses dados aí rapidamente. Ok, então vamos lá direto para o nosso gráfico. E eu quero mostrar no gráfico aqui a primeira coisa, esse dia 15. Tá? Essa movimentação muito forte de 985. E eu vou mostrar para vocês que mesmo que vocês estivessem com um stop da operação menor que 800, 700, você não seria estopado no dia. Eu vou mostrar por quê. Tá? Então vamos lá. Então vamos dar uma olhadinha direto no nosso gráfico. A gente está aqui no dia 15, no momento que aconteceu aquele movimento ali do nosso índice, aquele movimento mais brusco. Foi aqui, ó, na parte entre 3 e 4 horas da tarde. Né? Eu estou aqui plotado com o gráfico de 1 minuto, média de 7 períodos. Tá? Então é a média que o mercado, que o robô, no caso a configuração 7, vai estar analisando. Ok, então a gente percebe que o índice, ó, veio lento, tá? Então, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Ó, então vem lento, distorções não tão grandes da média, ali depois das 3 da tarde. Então vindo devagar, nada muito forte, em cima da média. Ou seja, nesse tipo de mercado, olha o tamanho da variação. 50, 60, 50, 60. Ou seja, você não vai entrar na operação. O mercado está muito lento, à tarde, já geralmente fica assim. Né? Quando o preço saiu da média, o preço saiu da média nesse ponto aqui, pessoal, tá? Nesse ponto aqui, e não retornou. Isso aqui aparece no gráfico que o preço tocou na média, mas não tocou, tá? No mercado ao vivo ali, o preço se movimentando e a média se movimentando, não aconteceu um toque na média nesse ponto aqui, tá? Tô mostrando para vocês, não aconteceu. Então, o que acontece aqui, quando o preço começa a cair e a média cai junto, depois que o gráfico plotado, parece que aconteceu, mas não aconteceu. Então, o preço saiu aqui e só voltou a tocar a média, pessoal, nesse ponto aqui, ó, tá? Foi nesse ponto aqui que o preço tocou na média de novo. Então, tivemos um percurso significativo entre o preço que saiu da média aqui até aqui, ó, de 980 pontos, mas que foi o que deu o nosso range stop na média 7, exatamente, a ferramenta não erra, tá? Então eu quero mostrar para vocês como teria sido a nossa operação nesse movimento. Então vamos lá, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ok, então vamos supor que a gente está entrando em uma operação conservadora, DX na faixa de 100 a 130, tá? Então a gente só vai entrar quando o preço abrir 130 da média, 100 a 130 da média 7. Nesse caso aqui, ó, ele fez ó, 140, 130, então você teria entrado na operação nesse ponto. Então, em torno desse ponto aqui, você teria entrado na operação. Ele foi mais para baixo contra a sua operação, ele correu 100 pontos contra a sua operação. Você poderia ter efetuado um aumento de posição nesse percurso ou não. Seu aumento de posição podia estar aqui embaixo e não pegou. Porém, por mais que não tenha pego, o preço, depois que você entrou na operação, depois de 2 minutos, ó, ele fez fez um candle, nesse outro candle ele retornou e deu o teu ganho. Ele deu 50 pontos de gain. A nossa operação é scalper. A gente vai para o mercado para ganhar 20, 30, no máximo 40 pontos de índice, realizando um número significativo de operações. Tá? Então, nesse ponto, você teria entrado. Se você entrou numa operação conservadora, você teria ou aumentado a posição uma vez, ou talvez não, porque eu geralmente gosto de um espaçamento um pouco maior, tá, do que 100 pontos, e você teria feito seu gain, teria saído da operação. Se você está entrando numa operação mais agressiva, sei lá, 80 pontos, você teria entrado aqui, ó, nesse ponto aqui, um pouquinho antes, né? Se aqui está o 100, 110, você teria entrado um pouquinho antes aqui. E certamente você teria aumentado a posição, porque teria corrido aí uns 120 pontos da tua entrada. Na operação agressiva, você não pode demorar tanto para efetuar aumento de posição. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas você teria aumentado sua operação, aumentado sua posição, trazido o seu preço médio para cá e também tinha conseguido sair da operação, tá? Com teu gain. Agora, ele continuou caindo, então você saiu da operação, deu gain, só que o preço não retornou para a média. Então, o robô vai continuar monitorando para você entrar na operação novamente, quando o preço abrir novamente uma distorção de X pontos da média, seja sua operação conservadora, seja sua operação agressiva. Tá, ok? Então,
Quando eu digo que na operação agressiva você vai ter que lidar com um range stop maior, é por conta disso. Porque nesse caso aqui, ó, o preço, vamos supor nesse ponto, o preço abriu 90 pontos. Você vai entrar no teu agressivo, o robô agressivo vai entrar, o conservador não. Então o agressivo vai entrar, vai dar gain de novo. Ó. Nessa vela aqui já deu gain. Vocês estão entendendo? É muito rápido, pessoal. É muito rápido. Tá? Entrou, deu gain. Monitorou de novo. Aqui, entrou? Ainda não. Aqui entrou? Ainda não. Aqui entrou. Ó, deu mais de 100. Tá? Nesse ponto vai entrar o teu agressivo, o teu conservador. O conservador entrou, ó, aqui deu 130 pontos. Ele entrou e deu gain. Nessa vela aqui, ó, deu mais de 40 pontos. Né? Na próxima vela. Você entrou e saiu. O agressivo, talvez não. O agressivo entrou aqui. Deve ter entrado por aqui. Não deu para aumentar a posição. Talvez não deu para sair nessa vela. O conservador conseguiu, porque entrou melhor posicionado. E o agressivo vai ficar posicionado. Ou seja, ele vai ter que lidar com esse movimento aqui, ó. O teu agressivo que entrou aqui, ele vai ter que lidar com esse range de 600 pontos no índice, tá? Então, o que ele vai fazer? Vai aumentar a posição 1, 2, 3 vezes, trazer o preço médio dele para cá e vai sair com gain aqui, antes de tocar na média. Entendeu, pessoal? Então, aqui, ó, a gente entrou na operação nesse ponto. Deixa eu até botar aqui, ó. Entramos nesse ponto, operação agressiva, tá? O que vai acontecer? Ele vai aumentar a posição aqui, aqui e aqui. O preço médio dele que da entrada estava aqui, ele vai conseguir trazer, ó, aqui ele traz para o meio, aqui ele traz para o meio e aqui ele traz para o meio. Então o preço médio da operação vai estar nesse ponto, ó. O primeiro candle de retorno do preço, ele sai com ganho, antes de tocar na média. Tá? Então, é isso que você precisa entender. Agora, nós sabemos o que? Qual foi esse range que ele trabalhou entre a entrada na operação, né? E o ponto máximo que ele correu? 600 pontos. Foi 570 ou 600 pontos. Né? Isso da operação agressiva. Agora, a operação conservadora. Vamos tirar aqui as entradas do agressivo. O conservador, vamos ver aonde ele bateu novamente. Aqui, ó, aqui bateu. Tá? Então, nesse candle, ele chegou a bater mais do que 120 pontos da média 7. Então, você vai ter entrado na operação mais ou menos nesse nível aqui. Tá? Por aqui. Não é exato que a gente está olhando no gráfico. Exato, só realmente o robô consegue analisar ponto média, né? Para ver onde ele vai entrar. Mas nesse ponto aqui, o teu conservador tem entrado. O teu agressivo entrou por aqui. Lembra? O agressivo entrou por aqui e ficou na operação. O conservador entrou aqui e saiu, e aqui foi entrar novamente. Então, no mesmo movimento, ele já realizou 3, 4 entradas seguidas, seja o conservador e seja o agressivo. Então, são muitas operações durante todo o dia. Tá? Então, beleza. Então, aqui nós entramos com o nosso conservador. Agora, olha qual o tamanho do range que nós vamos ter que lidar. 460 pontos. Ou seja, o movimento completo que o índice fez aqui, desde saiu da média até retornar para a média, foi de 980 pontos. Porém, o nosso robô não precisou lidar com esse range. Mesmo no movimento fortíssimo, ele precisou lidar no máximo com o range, o conservador, com range de 480 pontos. 470 pontos. Tá? Então, é claro, se você estivesse operando um robô média 7, DX 110, 120, um conservador, ele, e com stop de 550 pontos, 600 pontos, ele não teria estopado. Tá? Porque muita gente pensa, pô, eu estou roubando um robô conservador com stop de 500 pontos, nesse dia certamente teria estopado? Não. Claro que pode acontecer o movimento do índice vir e cair 900 pontos sem olhar para trás da tua entrada. Pode acontecer e dar um range de 980 pontos. Mas é raríssimo, pessoal. Raríssimo. Tá? Geralmente ele vem, ó, de escadinha caindo. Você entra e sai, até um movimento muito forte, você vai entrar e vai ficar posicionado, tendo que aumentar a posição, que foi o que aconteceu aqui. No final do movimento ele geralmente tende a ser muito forte. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Conservador, você vai realizar um aumento de posição aqui e um aumento de posição aqui. Ou seja, você precisou aumentar a posição 2 vezes apenas, enquanto o teu agressivo teve que lidar com um range maior e aumentar 3 vezes. Ou seja, seu preço médio está, você entrou com um contrato aqui, aqui você colocou mais um, você trouxe o seu preço médio para cá. Aqui você colocou mais, você estava com 2, colocou mais 2, trouxe o seu preço médio para cá.
Então você trouxe o preço médio aqui e rapidamente sai do trade com o teu ganho. Tá? Então, seja na operação conservadora, seja na agressiva, esse movimento, por mais forte que tenha sido, deu muito bom. Tá? Agora, tem que entender o que você está fazendo. Você está entrando conservador, está entrando agressivo. Você está entrando conservador, você vai ter que lidar com um range stop menor. O agressivo com um movimento maior. Talvez o agressivo você possa aumentar, fazer aumento de posição, talvez mais relevantes, porque você vai estar tendo que lidar com um range stop maior. Né? Mas é assim, pessoal, quando abre uma distorção significativa, o preço abre um range maior, tendência a movimento foi forte para baixo e volta rápido. E a gente sabe como é que funciona essa movimentação do índice. Né? Então, mas é muito importante entender que o pensamento de uma configuração conservadora e de uma configuração agressiva são um pouco diferentes. Você tem que entender isso para parametrizar o teu robô da melhor forma. Né? Agora, é muito importante isso. O range stop é uma ferramenta que a gente utiliza para ter as máximas que o preço correu da média, porém, não necessariamente nós temos que lidar com uma máxima, ou seja, eu não vou colocar meu stop de 950 pontos. Né? Até porque eu estou entrando já com, digamos, 100 pontos da média, ou seja, de 950 eu vou ter que lidar com um stop de 850. Mesmo assim, 850, a gente sabe que a tendência é o movimento. Eu entrar na operação quando o preço já correu 100, 200 pontos da média. Tá? Agora, a gente precisa observar que o range stop, esse foi um extremo. Né? Qual é a média? 400, 500, ó, 400, 500, 400, 500, 300, 700, uma máxima. Então, onde seria um bom ponto de stop, muito seguro. Tá? Agora, quando eu falo seguro, pessoal, não é assim, você nunca vai acontecer esse stop. Não. Ele pode acontecer, porém, analisando a estatística do mercado, analisando a movimentação, a força, o histograma, o teu DX, todos os dados, você vai fugir de 99% dos stop loss. Tá? Então, se eu vou posicionar meu stop, então, analisando o mercado, a análise gráfica, análise do range stop, análise do histograma, eu vou o feeling, né? Vendo, todo dia operando e tal, a gente sabe que se eu colocar um stop na faixa de 650 pontos, mais ou menos, com um DX conservador, é muito difícil de eu ter um stop loss máximo. Por quê? Vamos supor que esse dia de 700, o preço saiu da média e já abriu 700 pontos, pá, sem olhar para trás. Ou seja, eu estou entrando com um DX de 100, pessoal. O preço correu 700. Eu tenho que lidar com range de 600, porque eu estou entrando já com DX de 100. Né? Então, se eu estou com um stop ali de 620, 630, eu não vou ser estopado. Ele vai aumentar minhas posições de como eu parametrizei e vou sair do trade. Tá? E esse aqui foi um movimento forte. No caso desse movimento de 980, a gente viu que também não utilizou um range de mais de 600 pontos. Nem o agressivo, nem o conservador. Então, a gente pode levar em consideração que um stop bem razoável para o índice média 7 é na faixa ali de 600 pontos, muito seguro. É claro, você também pode gerar configurações, e eu trabalho dessa forma, configurações com ranges menores. Stop de 500 pontos, 550, 450, onde você vai aceitar fugir de 95%, 90% dos stops, mas alguns stops você vai querer tomar que são stops curtos. Você sabe que vai tomar ganho nos stops e o ganho da operação compensa. Tá? Mas algumas configurações mais tradicionais, você não, eu quero fugir de 99% dos stops. Você vai ter que posicionar ali, numa média 7, por exemplo. Tá? Eu estou usando essa amostragem menor, pessoal, então não... Né? Estudem um pouquinho mais a parametrização quando vocês forem fazer uma configuração com o ambiente real. Né? Mas uma configuração ali com stop na faixa de 600, 650 ali é bastante seguro para uma média 7. Tá? Agora, quanto seguro? Depende do teu DX também. Com um DX de 120 é muito seguro. Com um DX de 80 é menos. Então você vai entrar com um DX de 80, talvez colocar um stop ali já perto dos 700, já vai ficar um pouco mais robusto. Porém, você sabe que seu stop loss final vai ser um pouco maior, financeiro, e os teus aumentos de posições vão ter que ser mais relevantes. Vamos dar uma olhadinha na planilha, como a gente vai utilizar isso aí para analisar. Então, beleza, está aqui que é a nossa planilha RoboInvest. Tá? Isso aqui você baixa no nosso site. No RoboInvest Helper, que é a nossa extensão para o Google Chrome, né?
para a página da SmartBot, tem esse mesmo cálculo que é feito automaticamente. Você faz o robô, já fez um vídeo sobre isso. Mas eu gosto também de utilizar a planilha para a gente ficar rapidamente, poder mudar as operações aqui e ver como funciona. Então vamos colocar uma configuração razoável de agressivo e uma de conservador aqui no índice para vocês verem como é que vai funcionar. Ok, pessoal, então a planilha aqui é o seguinte. Nessa coluna aqui de cima eu vou colocar nossos pontos de aumento de posição e aqui na coluna de baixo, ó, são o número de contratos. Quando eu colocar isso aqui, eu vou colocar qual que é o meu stop e ele vai dar o valor do stop financeiro e também os nossos preços médios aqui da operação. Ok? Então vamos lá fazer um exemplo para vocês entenderem. Esse 0 aqui, ó, é o ponto de entrada na operação. Então aqui eu entrei com um contrato de mini índice. Ok, aqui eu não vou mexer. Só se você vai entrar com mais contratos de índice, você tem que alterar essa coluna. Tá? Mas aqui eu vou começar com um contrato de mini índice como exemplo. Beleza, então vamos fazer uma configuração aqui conservadora. Primeira coisa é colocar o nosso ponto de stop. Então, se eu vou entrar com DX ali em torno de 100 a 120, uma operação mais conservadora, então eu vou colocar o meu stop na faixa de, vamos considerar ali uns 620 pontos, pessoal. Então, o meu ponto de stop loss seria 620. Como eu estou entrando com DX de 100 a 120, eu vou ter ali um caminho máximo. Se no pior cenário, se o preço correr 720 a 740 pontos da média 7, eu vou estopar minha operação. A gente já viu no range stop que isso aí é raríssimo acontecer. E mesmo que aconteça, a probabilidade de eu ter entrado já no movimento, já andando ali do mercado é enorme. Então é um stop relativamente bastante seguro, tá? Para essa movimentação desse momento de mercado. Ok, então eu sei que eu tenho que lidar da minha entrada zero, do meu ponto zero até os 620, eu tenho que lidar com aumentos de posição. Geralmente eu deixo entre o último aumento de posição e o meu stop loss, que é o 620, um espaço para o preço se movimentar, sei lá, uns 100 pontos de índice, 120, nessa faixa. Então eu vou dispor aí entre o 0 e o 500, 520, os meus aumentos de posição. Quantos aumentos de posição eu quero fazer? Vamos lá. Geralmente eu trabalho nesse tipo de operação conservadora de 2 a 3 aumentos. Por que não mais? Se eu realizar quanto mais aumentos eu realizar, mais pesado em número de contratos eu vou ficar. E eu não quero ter um stop tão pesado no final, tá? O financeiro. Então, quanto menos aumentos, mais leve vai ficar a minha operação, meu número de contratos. Porém, o meu preço médio não vai ser tão puxado tantas vezes. Então tem os prós e os contras. Mas numa operação conservadora de 2 a 3 aumentos é bastante razoável, tá? Então vamos colocar 3 aumentos de posição. Então eu entrei na operação com 120 pontos da minha entrada, eu vou efetuar um aumento de posição. No caso aqui eu vou colocar mais um contrato. E aqui vocês veem que o nosso preço médio aqui, ó, vai para os 60. Né, da nossa entrada. Então, se no 120 eu coloquei mais um contrato, estava com 1, o meu preço médio vem para os 60 pontos da minha entrada. Tá? Então, eu trouxe o meu preço médio para próximo do preço corrente para sair da operação com gain assim que o preço fizer um suspiro, fizer uma correção. Né? Lembrando que a média está vindo para o preço tende a vir para a média. Beleza. O meu segundo ponto de aumento de posição, então, eu vou colocar aqui na faixa dos 300 pontos, por exemplo. Tá? Então, no 300 pontos, eu vou colocar mais 2 contratos. Então, eu estava com 2 e agora eu vou ficar com 4 contratos. Ó. Então, aqui eu coloquei 2 contratos. Quantos contratos eu vou ter na mão? E o preço médio da operação aqui, ó, 180 da minha entrada. Tá ok? Beleza. E o meu último aumento de posição, eu vou colocar no 500. 500 pontos, eu vou colocar mais 4 contratos. Se eu estava com 4 na mão, eu vou colocar mais 4. Pessoal, isso aqui é só um exemplo. Né? Nosso material didático a gente ensina exatamente como fazer e outras formas de fazer. Ou seja, você pode aumentar a posição aqui com 2, aqui com 6 e aqui com 12. Um aumento de posição agressivo. Mas eu estou pegando leve, eu vou colocar umas posições aí, sempre o que eu tenho na mão. Se eu tenho 1, coloco mais 1. Se eu tenho 2, ponho mais 2. Se eu tenho 4, boto mais 4. Que é o mínimo de aumento de posição que eu recomendo fazer. Tá? Então eu fiz 3 aumentos de posição. 120, 300, no 500. Coloquei mais 1, 2, 4 contratos. Fiquei com exposição máxima aqui de 8 contratos de mini índice. No 620, se eu estopar,
o meu stop loss máximo será de R$ 448. Tá ok? Então, pessoal, uma configuração leve, tá? Nós vamos entrar na operação com DX de 100 a 120, 3 aumentos de posição na média 7, 1, 2 e 4, eu vou ficar no máximo com 8 contratos. Se tudo der errado, o preço vazar, o range stop lá que a gente já estudou, o preço bater 740 pontos da média 7, sem olhar para trás, sem dar o meu gain, eu vou sair da operação com R$ 448 de prejuízo. Tá? É muito importante ter a consciência de se tudo der errado, qual vai ser o teu prejuízo. Pode acontecer, a gente sabe que a gente vai fugir de 99% dos loss, mas 1% faz parte do mercado, pode acontecer. Agora, se você está operando da forma correta, analisando os ativos corretamente, você sabe que você vai fazer um financeiro muito superior a isso aqui, e quando esse loss acontecer, você vai ter ganho muito mais do que isso aqui, e vai pagar esse loss e vai ter que sobrar dinheiro para você. Isso é assim que funciona, pessoal. Tá? Então, você faz, vamos supor que essa configuração vai fazer R$100 por dia. Tá? Então, você está operando aí há 10, 15 dias, você fez R$1.000, R$1.500. Quando acontecer um stop que a gente sabe que é 1% em dias normais, você vai perder 448. Você estava com 1.500, sobrou 1.050 na sua conta. Tá? Então, é esse pensamento que a gente tem. O stop vai vir? Vai. Sempre acontece, demore 1 mês, 2, 3, 6 meses, dependendo da configuração, quanto mais forte ela for. Mas um dia o stop vem, pessoal. Não existe uma configuração 100% em nenhuma estratégia. Tá? Agora, você tem que gerenciar o teu risco frente ao teu capital, frente à movimentação do mercado. O DX que é de 100 a 120 que é conservador essa semana, talvez semana que vem o mercado acelere, você tem que reajustar para 140. Então essa análise tem que ser feita continuamente. Tanto o range stop menos, que a gente analisa muito tempo de mercado. Mas o histograma DX não, é um ajuste mais fino. Tá? Então é isso. Vamos gerar uma configuração mais agressiva para vocês verem como que a gente vai pensar uma configuração agressiva. Então, na configuração agressiva, eu vou lidar com um stop um pouquinho maior. Então, vou colocar aqui um stop de 720 pontos. Tá? Ultra seguro para a média 7, tendo que a gente vai entrar na configuração, entrar mais cedo na operação. E eu vou lidar aí com 4 aumentos de posição. Tá ok? Então, vamos fazer um aumento de posição um pouquinho maior aí. Então, primeiro aumento de posição, vamos colocar no 100. Segundo, no 220. O terceiro no 400. E o quarto aumento de posição, vamos colocar no 580. Tá? Beleza. Então vamos colocar 1 mais 2 mais 4. Eu estou com 8, vou colocar mais 8. O nosso stop já foi para R$ 948. Por que aumentou o stop? Porque nós aumentamos mais um aumento de posição, antes era 3, agora colocamos 4. A gente ficava com no máximo 8 contratos, agora eu vou ficar com no máximo 16 contratos. E o stop, que no máximo era 620, a gente passou para 720. Ou seja, nós aumentamos o tamanho do stop, aumentamos de posição uma vez a mais e postamos mais contratos, o dobro. Antes era 8, agora é 16. Por isso que o stop ficou mais um pouquinho que o dobro. Tá? Agora é uma configuração mais agressiva. Se naquele robô a gente queria fazer em torno de R$100 por dia, nesse aqui o nosso objetivo é entrar mais no mercado e fazer 200, 300, sei lá, reais por dia. Ou seja, se a gente sabe que a gente vai fugir aqui de 99% dos stops, eu tenho que estar em 2, 3 semanas, sei lá, quantos dias, ter feito R$2.000, R$3.000. Quando vier o stop, eu já paguei esse stop e estou com o dinheiro na conta. Tá? Mas, pessoal, esses exemplos são bem grosso modo, tá? Não utilize esses exemplos aqui para operarem no mercado real, tá? Eu só estou fazendo rapidamente, com análise muito rápida. Mas é muito importante. Então, eu fiz também aqui um aumento de posição mínimo. A gente pode fazer um aumento de posição quando chega na parte final, colocar o dobro. Então, se eu estou com 4, eu boto 8. Eu estou com 12, eu boto 24. Olha o meu stop para onde já vai. 1.652. Porém, o meu preço médio eu trago muito forte quando o mercado realmente esticou. Tá? Realmente esticou. Então, no 400 pontos contra a minha entrada, eu dou o dobro do que eu tenho na mão, eu trago o meu preço médio muito perto. Ó, no 311, meu preço está no 400.
No 580 eu traço meu preço médio para 490, eu puxo meu preço médio. E esses aumentos de posições relevantes aqui no final do trade é muito legal também. É uma forma excelente de se operar. Tá? No nosso material a gente explica mais detalhadamente essas formas de como vai aumentar a posição e tal. Mas eu quis mostrar nesse vídeo, pessoal, exatamente como que a gente configura um robô numa determinada média, o que a gente olha no mercado, ferramentas, o que a gente olha na planilha, para vocês terem uma ideia aí um pouco mais sólida, né, de como funciona a nossa paralisação, o que a gente tem que calcular. O gerência de risco é muito importante, você saber quando tudo dá errado o que vai acontecer. Tá preparado para isso, tem que entrar preparado. Se você ligou um robô, você tem que estar preparado para perder aqueles R$400. Teu capital tem que suportar isso. Os ganhos do robô tem que suportar aquilo. Tá? Então é por isso que a consistência no curto, médio e longo prazo é tão grande, pessoal. Porque a gente utiliza estatística, matemática, probabilidade, análise gráfica, estudo de configurações, tá? Resultados que a gente vem obtendo, o que está dando melhor, aumento de exposição, o espaçamento dos aumentos e tal. Vamos fazer, tem vídeos sobre tudo, pessoal. Quais os melhores espaçamentos de aumento de exposição? Dá para fazer um vídeo só sobre isso. Os números de contratos, a relevância de cada um, dá para fazer um vídeo só sobre isso. Então, vamos fazendo vídeos ensinando vocês a cada dia um pouquinho melhor como que a gente entende essa estratégia aí que funciona tão bem. Tá bom? Cara, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que deu para entender um pouquinho melhor. Foram informações bastante importantes aí sobre a nossa estratégia. Tá joia? Então é isso, pessoal. Bom sábado para todo mundo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco. Queremos lhe ajudar aí no que for preciso. Até mais, pessoal.